E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thiago Ferreira e esse é mais um Comiczão. No episódio de hoje eu vou tentar explicar para vocês como funciona o mercado dos quadrinhos nos Estados Unidos e no Canadá. A forma de se consumir quadrinhos aqui na América do Norte é completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Para começar, a principal diferença é que aqui na América do Norte não se vende gibi em banca de jornal. Nos Estados Unidos e no Canadá só se encontra gibi em comic shop. No mês de maio, quando eu fiz o vídeo mostrando o Free Comic Book Day, um comentário recorrente era: meu Deus, quanta comic shop, como eu queria que tivesse uma comic shop assim. Gente, é natural que haja muito mais comic shop aqui do que no Brasil, pelo simples motivo que a comic shop é o único lugar aqui onde se pode encontrar gibi à venda. No Brasil, pelo menos nas grandes cidades, sempre tem um jornaleiro por perto. E mesmo que a variedade não seja das maiores ou que ele não tenha exatamente o que você está procurando, ele sempre vai ter alguma coisa. Aqui, a única coisa que se encontra em banca de jornal são essas revistas horrorosas do Archie, que é uma espécie de herói adolescente cujos gibis são vendidos desde a década de 40. É claro que existem algumas diferenças regionais, né? Como eu moro na província do Quebec, na parte francesa do Canadá, dá para encontrar aqui em algumas bancas de jornais uns mixes da Panini europeia. Sim, amigo, eu falei mix, você não ouviu errado. Somente os Estados Unidos têm uma base de leitores de quadrinhos consolidada o suficiente para justificar o lançamento de Single Lixos, esses gibis fininhos de 24 ou 28 páginas. Em todo o resto do planeta, a gente vai encontrar esse formato de mix. Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo mostrando as diferenças entre um mix brasileiro e um mix francês. Eu acho que vai ser bem interessante, visto que os dois são publicados pela mesma editora, no caso a Panini. Então, como eu estava dizendo, aqui no Quebec é possível encontrar alguns mixes franceses da Panini nas bancas, mas no resto do Canadá e dos Estados Unidos só se encontra gibi nas comic shops. Mas nem sempre foi assim. Nos Estados Unidos, até a década de 70, os gibis eram vendidos em bancas de jornal, como no Brasil. Nessa época, o jornaleiro era apenas um intermediário. Quando alguém ia na banca e comprava um gibi, o dinheiro ia para a editora e o jornaleiro ficava apenas com uma porcentagem. Toda a mercadoria que sobrava era devolvida à editora pela distribuidora. Foi então que alguém muito espertinho teve a ideia de abrir uma loja só para vender gibi. Ele percebeu que a margem de lucro seria muito maior se ele tirasse o distribuidor da jogada. Ele passaria então a fazer seus pedidos diretamente à editora. O risco era que, se ele errasse a mão em um pedido e não conseguisse vender tudo, ele teria que arcar com o custo do encalhe. Essa prática ficou conhecida como mercado direto. A coisa foi se popularizando até que nos anos 80 a Marvel tomou a decisão de parar completamente de vender em banca. A comic shop era uma opção muito mais interessante, já que era uma loja inteira dedicada à mercadoria dela, onde ela não precisava disputar espaço de prateleira com outros produtos. Não demorou muito até as outras editoras começarem a fazer o mesmo. A venda exclusiva através das comic shops significava também que as editoras não tinham mais problema com o encalhe, já que agora era o lojista que se responsabilizava por ele, como eu expliquei antes. Sendo assim, as editoras podiam apostar em títulos mais alternativos, com menos apelo popular e, consequentemente, com uma tiragem reduzida. Foi isso que possibilitou o surgimento do selo Vertigo, por exemplo. Com a expansão da rede de comic shops na América do Norte, houve a necessidade de se criar distribuidoras especializadas para intermediar a relação entre as lojas e as editoras. No começo haviam várias distribuidoras, mas pouco a pouco elas foram sendo adquiridas pela Diamond, e hoje ela é a única distribuidora a operar no mercado direto. Todo mês a Diamond publica um catálogo chamado Previews, que informa com 3 meses de antecedência absolutamente todos os lançamentos de todas as editoras. Ou melhor, quase todas as editoras. A Marvel, como não gosta de se juntar com a gentalha, apresenta seus lançamentos em uma revista à parte. O Marvel Previews, como é chamado, pode ser adquirido separadamente por $1,25. Mas se você comprar o Previews, que custa $4, o Marvel Previews é oferecido gratuitamente. Essas aqui são as edições de julho, que apresentam todos os lançamentos de quadrinhos e produtos relacionados referentes ao mês de setembro. É com isso aqui que as comic shops fazem as suas encomendas. Como eu já expliquei antes, os lojistas precisam quantificar direitinho seus pedidos, caso contrário vão ter que arcar com prejuízo. Sendo assim, quem dita o sucesso ou o fracasso de um determinado título são as comic shops. Se elas não acreditam em um título, elas não encomendam muito, por medo de acabarem com o material encalhado. Se elas não encomendam muito, as vendas são baixas. E se as vendas são baixas, o título é cancelado. O Previews não é reservado apenas aos lojistas, qualquer um pode comprar. Os leitores mais hardcore compram isso aqui todo mês e já deixam as suas edições reservadas diretamente com a Comic Shop.
Para me manter informado por conta do canal, eu compro esse catálogo todo mês, mas não chego a reservar nada. Eu simplesmente faço uma listinha dos títulos que me interessam, com a data de lançamento e o valor deles, e toda semana eu dou aquela passadinha marota na Comic Shop. Geralmente eu encontro o que eu procuro, mas nem sempre é o caso. Um bom exemplo foi o gibi do Mad Max, que foi lançado pelo selo Vertigo há um mês. Como as encomendas são feitas com 3 meses de antecedência, os lojistas, imagino, não faziam ideia que o filme ia ser tão foda quanto foi. Consequentemente, eles foram conservadores nas suas encomendas. Quando chegou no dia do lançamento do gibi do Mad Max, após o sucesso do filme, não teve mercadoria suficiente para atender a demanda. A propósito, outra coisa bem específica do mercado americano é que o lançamento dos quadrinhos acontece sempre às quartas-feiras, faça chuva ou faça sol. A quarta-feira, no universo gibizístico norte-americano, é conhecido como New Comic Book Day, ou o Dia do Gibi Novo, em bom português. Normalmente, a periodicidade de um título regular é mensal, e todas as semanas as comic shops recebem mais de 50 títulos diferentes. Se você quiser garantir uma edição em particular, é bom não esperar até quinta. Quarta-feira é o dia em que os colecionadores passam nas comic shops para fazer o rapa. Eu não estou falando aqui daquele colecionador do Brasil que passa uma vez por mês na banca do Manuel e pega 10 mixes de Panini. Aqui é normal você ver nego deixando a loja com 40, 50 gibis na mão toda semana. Mas isso está mudando aos poucos. Como a gente pode ver na entrevista que eu fiz com o Sebastião no vídeo do Free Comic Book Day, o mercado de quadrinhos está se transformando e as pessoas têm lido cada vez menos títulos mensais. Ao invés disso, elas têm aguardado o lançamento dos encadernados, com os arcos de história completos. É o que eu costumo fazer, aliás. Eu só compro o single issue quando se trata da primeira edição de uma nova série ou do início de um novo arco de uma série que eu curto. Dificilmente eu acompanho uma série mensalmente. Quanto ao preço dos quadrinhos, eles variam geralmente entre 3 e 4 dólares. Outra prática comum no mercado americano dos quadrinhos são as variant covers, as capas alternativas. As edições com capas alternativas possuem o mesmo valor de capa que as edições regulares, mas são normalmente vendidas pelas comic shops pelo dobro do preço ou até mais. As variant covers se popularizaram durante o boom especulativo dos anos 90, quando mais e mais colecionadores passaram a armazenar e a preservar quadrinhos com o único objetivo de ganhar dinheiro no futuro. Pois bem, todo mundo concorda aí que as comic shops são bacanas, mas restringir a venda de quadrinhos a um só local ocasiona alguns problemas para a indústria, sendo o mais grave deles a dificuldade de renovar o público e atrair novos leitores. Numa banca de jornal comum, por exemplo, o cabra vai lá comprar Isto É, a madame vai lá comprar Contigo, aí vem uma Turma da Mônica, vê um menino maluquinho, vê um Homem-Aranha e pensa, vou levar pro meu filho. Isso não existe aqui. O público que frequenta a comic shop é sempre o mesmo. São sempre os mesmos nerds punheteiros que estão lá toda quarta-feira. É na tentativa de atrair a atenção do grande público que todo ano as editoras resetam a numeração dos gibis ou inventam um novo mega evento que promete revolucionar de vez o mundo dos quadrinhos. Não dá para esquecer também o mercado digital de quadrinhos, que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sido claro e que vocês tenham curtido descobrir um pouquinho mais sobre a indústria dos quadrinhos aqui na América do Norte. Como sempre, não esqueça de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Você também pode assistir aos últimos programinhas clicando aqui do lado. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo Comiczão!